Olha, as primeiras memórias que eu tenho da minha vida é quando minha família mudou de Goiânia, que é onde eu nasci, para Montes Altos do Maranhão, sertão do Maranhão. Então eu tenho uma memória desde aí, eu tinha menos de 3 anos, tinha 2 anos e meio, quase 3. E eu me lembro da minha família descendo do caminhão, né? Nós éramos 9 irmãos, eu sou a nona, então eu estava no colo da minha mãe. E minha mãe, meu pai e meus irmãos, todo mundo com saco nas costas, carregando nossas coisas, né? E o caminhão não ia até a casa onde a gente foi morar, né? Porque era dentro da floresta, aliás, da floresta amazônica, né? Porque Montes Altos do Maranhão fica muito próximo do Pará. Inclusive a região com maior concentração dos povos cricatis e uma parte de guajajaras também. Então, esse caminhão, né, o povo chama de pau de arara, né, parava no asfalto e aí a gente descia e pegava o que a gente chamava de rodagem, né, que é a estrada de terra. Parecia o mar, só que é uma areinha mais fininha assim, né? E aí a gente andou naquela estrada bastante, um sol de rachar, né? Já era um sol diferente do sol de Goiânia. E eu me lembro disso, do meu pai na frente, com um saco, com um facão na mão, e meus irmãos atrás, e a minha mãe pelo meio com a gente, comigo no colo. Essa é a primeira memória que eu tenho assim de mim, com minha família inteira, né? E aí a gente chegou nesse lugar, né? E aí começou nossa história no Maranhão. Morei nesse lugar até os 9 anos. Meu pai faleceu ali quando eu tinha 6. E aí ele tinha conseguido umas terras por meio do uso capião, né? Porque tinha muitas pessoas, né, que falavam que era dono da terra, mas ninguém tinha documento. E aí meu pai foi morar, né, nos levou para morar numa casa bem próximo de um rio. E aí apareceu um cara lá falando que era dono. E meu pai falou, então só me mostre a escritura, né? E ele não tinha. Meu pai falou assim, então eu vou te apresentar uma. Aí meu pai entrou na justiça, ele já tinha desenvolvido tudo ali, roça, plantação de mantimentos para a gente mesmo no terreiro, né? E aí meu pai foi na justiça e conseguiu lavrar uma escritura daquele lugar. E aí ele apresentou para aquele que dizia que era dono da terra. Mas os meus irmãos já tinham conhecido, né, a escola, de certo modo, a modernidade, né? Porque esse lugar não tinha luz elétrica, era floresta mesmo, né? A gente bebia água dos rios, ou abria um poço, né, no terreiro, e era uma água boa, né, que a água era limpa na época. Tinha algumas nascentes também. E meus irmãos, eles queriam muito continuar a estudar, principalmente o meu irmão mais velho, Manuel. Então, para eles, meu pai ter nos levado para, como eles falavam, para o meio do mato, era a derrota deles, né? Mas, na verdade, hoje eu acho que todos nós reconhecemos que meu pai foi muito sábio, porque em Goiânia já estava chegando a construção civil. Eu sou de 68, né? Então eu estou falando de 69, 70, né? E meu pai, ele foi lavrador a vida inteira. Meu pai nunca entrou numa escola, mas ele é a minha referência de matemático que eu tenho, porque ele sabia tudo de matemática. E eu penso que ele sacou que se ele continuasse em Goiânia, ele ia perder os filhos, né? Para a modernidade, né? E a modernidade para nós, né? Porque eu não posso deixar de dizer que quem está falando aqui não é uma mãe, mas é uma mãe preta, né? Não é uma mulher, mas é uma mulher preta.
Então, a modernidade, ela chega, mas ela não chegou para nós, né? Então, estando morando em Goiânia, meu pai sacou isso. Meus irmãos já saíam para engraxar no Serra Dourada, né, que é o estádio lá, né? E meus irmãos iam para a rua engraxar, voltavam de noite. Eu imagino que meu pai percebeu isso, que ele não ia dar conta, né? Ali no meio da cidade, dessa modernidade que vinha, mas que não era para nós. Então, quando meu pai faleceu, né, lá no sertão, a gente tinha essa terra. A primeira providência foi vender a terra e aí fomos morar em Imperatriz do Maranhão, que é a cidade da fadinha do skate, né, da Raíssa Leal. E aí conseguimos comprar uma casa numa comunidade, né, bem precária na época, que era a comunidade do Bacuri, bairro Bacuri. Hoje é um bairro, né, bem próximo do centro de Imperatriz, hoje está bem moderno. Mas naquela época, o que diferenciava Imperatriz de Montes Altos é que tinha luz elétrica e muitos carros, mas não para nós. A nossa casa ainda continuava sem luz elétrica, sem água, né? A gente bebia ainda da cacimba e usava lamparina.